Estamos aqui no mais um episódio do podcast do Aposentado. Aqui comigo, o presidente da associação, Severiano Antônio Valentim, presidente da Associação de Aposentado e Pensionista do município de Içara. Valdemar Castanhede, secretário da Associação dos Aposentados e Pensionistas Idosos do município de Içara. Hoje nós vamos estar batendo um papo aqui sobre tudo o que está acontecendo na associação. A associação teve várias mudanças, começando pelo ultrassom que veio para a associação agora. Eu quero que o presidente comece a falar para nós como que foi esse ano. Olha, para nós esse ano foi maravilhoso, né? Porque triplicamos o atendimento de consultas e também foi ultrassom, também deu um pouco e bastante qualidade de vida tanto para nós e para os nossos associados. Mesmo porque ficava aí na fila de espera 3, 4 a 5 meses para fazer um ultrassom. Hoje, o máximo que nosso sócio espera é 15 dias. Tá muito bom. Mas esse ultrassom, Castanhete, ele é só para o associado? Como que funciona dentro da associação? Ô Fernando, no momento nós temos atendido só os nossos associados, né? Até então, deve fazer uns 3 meses que a gente iniciou fazer esses exames, mas estamos já em trâmite para um convênio com o setor público da Prefeitura, Secretaria de Saúde, e vamos atender o pessoal da Secretaria de Saúde. Aí não será só os nossos. Nós temos um determinado número nosso e mais um determinado número que seria da Secretaria da Saúde do município. Isso em breve nós já estamos iniciando esse tipo de atendimento com o setor da saúde da Prefeitura. Me conta mais como que foi essa questão para conseguir esse ultrassom. Vocês tiveram que ir em vários lugares, vocês tiveram que fazer uma peregrinação grande para conseguir. Então me conta mais como que foi isso, da questão desse aparelho, que é um aparelho de última geração, né, que eu acho que na cidade só o hospital que tem. Na grande verdade já começou há 3 anos atrás, quando a antiga diretoria estava pleiteando um aparelho de ultrassom para os nossos associados. E pleiteou com o deputado José Milton Schever, que prontificou-se e mandou esse ultrassom. O ano passado, esse ultrassom veio através do Hospital São Donato e a gente acabou perdendo esse ultrassom. Logo em seguida a gente entrou em contato com o deputado Zé Milton. O Zé Milton mandou outra emenda, e essa emenda não cobria todo o valor do ultrassom, mesmo porque esse ultrassom que nós temos hoje dentro da associação é o ultrassom de última geração. Aqui na região não tem, nem o próprio hospital acho que tem o ultrassom de qualidade como a gente tem ali dentro da associação. E daí teve um complemento da Secretaria de Saúde também para comprar esse ultrassom. Claro que isso sempre demora tempo, mesmo porque se faz licitação. É diferente do hospital. O hospital simplesmente vem uma verba, faz a cotação de preço e compra. A prefeitura não. A prefeitura vai para a licitação, aqueles que não são contemplados sempre botam algum problema, e a gente ficou, nesse longo do tempo, em torno de 3 a 4 meses esperando, até a secretaria poder fazer a compra. Foi muito bom mesmo, porque os próprios secretários, Sandro e tanto o Gustavo, que estava trabalhando em cima desse projeto, em cima desse ultrassom, compraram um ultrassom de alta, como se diz? Tecnologia. Então, hoje está sendo contemplado os nossos sócios. E o que mais a associação está oferecendo para os associados? Você já tem esse ultrassom, como já foi falado, mas o que mais a associação oferece para os associados? Olha, a gente começou esse ano de 2022, levantando o número de consulta. Porque a demanda do ano passado, foi a demanda com a pandemia, ela baixou um pouco, mesmo porque as pessoas estavam com medo até de sair na rua. Com a pandemia, as pessoas também ficaram com um pouco mais de sequela. Aqueles que pegaram o próprio vírus ficaram com um pouco mais de sequela. E também nós tivemos de levantar também a nossa consulta, o número de consulta, pelo número de sócios que nós
também fomos adquirindo ao longo desse tempo que o trabalho está sendo feito. E isso, nós temos hoje 7 profissionais que atendem hoje na Associação de Aposentados. Nós temos, toda sexta-feira, o cardiologista, o Dr. Tiago, que atende de torno de 10 a 15 consultas e mais retorno. Isso toda sexta-feira. Nas terça-feira, nós temos o Dr. Bruno, que é o oncologista, clínico geral e oncologista, também em números de atendimento. Na segunda-feira, nós temos um optometrista que trabalha livre. Esse optometrista nós abrimos tanto para o nosso sócio, mas também para quem não é sócio, para chamar para dentro da associação. E nas quinta-feira, nós temos outro optometrista que trabalha nas quinta-feira, que atende só 10 consultas, porque é umas consultas mais minuciosas, né? E nós temos também uma oftalmologista que atende em Criciúma aqueles exames, aquelas consultas que acham que tem que ser avaliado pelo um profissional mais qualificado, então a gente remete a ela, a doutora Beatriz. Já em 15 dias, nós temos a doutora Renata, é a dermatologista, que atende também na associação, também dentro dessa faixa. Como ela atende 15 dias, sempre aumenta um pouco mais a consulta, tá? De 10 a 15 consultas. Nós temos também o doutor Erickson, ele atende 15 dias na associação, é um ortopedista, também no mesmo molde. De 10 a 15 consultas. Varia esses atendimentos. Nós temos também, dentro da associação, uma dentista que trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, inclusive até tratamento de canino a canino, de graça. Tudo que se faz, os procedimentos dentro da associação, é gratuito aos nossos sócios, ao conveniado. Cacete, me fala mais desses convênios que tem dentro da associação. Eles são todos gratuitos, Cacete? Sim, ô Fernando. Tudo que é atendido dentro da associação é totalmente grátis. Não se cobra nada. Isso é importante frisar bem para as pessoas que estão assistindo, Cacete, porque as pessoas acham que é tipo esses convênios que tem aí que o cara paga uma contrapartida. Sim. Não, é assim, ó, o que eles pagam para a associação pelos benefícios recebidos é exclusivamente o 1% que eles pagam, que o associado paga, que é um desconto que vem direto da FIAPESC e a COBAF, que faz essa transição de desconto que não deixa ser direto com o INSS. Uhum. Fora disso aí, ninguém paga nada, é inteiramente grátis. E fora isso, a gente tem os convênios, né, com Sim. clínicas de Criciúma, com laboratórios, né, que nós temos descontos aí que é surpreendente. Inclusive, na semana passada, teve um problema ali com um cidadão ali, e ele precisava fazer uma tomografia. E ele teve um probleminha lá com a Secretaria de Saúde, ele botou o nome dele lá para entrar na fila, porque aí não é mais a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, mas sim o SUS. Uhum. Então a demanda é do SUS, não é da Prefeitura. Sim. Aí ele, um pouco meio desinformado, e houve lá uns contratempos, ele veio lá e pediu que eu pudesse dar uma mão para ele, para adiantar a situação dele, porque ele não estava bem, tá, afinal. E eu não deixo nada em branco, eu peguei, fui lá na Secretaria de Saúde, falei com a pessoa responsável, fui ver a situação dele. A menina me chamou lá e explicou a situação que tinha acontecido. Entende? E, na verdade, o setor da saúde estava dentro dos direitos deles. Uhum. Ele pediu a demissão, de lá pediu o afastamento de ser atendido pelo SUS. Uhum. Só que ele também não assinou uma saída lá que ele não queria mais. E quando acontece, tem que desistir lá. Sim. Assina um termo, se desfaz do compromisso da Secretaria de Saúde. E ele não fez isso, não quis assinar, por uma questão, também não sei o motivo. Só que eu, inocentemente, não sabia disso. Ele foi lá na associação e pediu. Eu fui lá e acabei descobrindo o que tinha acontecido.
resumindo, ele voltou lá na associação, aí eu liguei para ele, estava em casa, ele veio imediatamente lá e a gente fez um apanhado de preço. Sim. Dessa tomografia que ele teria que fazer. Aí a secretária ligou para lá, saía 1.600 e alguma coisa. Eu digo que eu estava presente. Aí, resumindo, pelos convênios que nós tínhamos, saiu por R$675. Nossa! Entende? Então, vocês vejam a diferença e a vantagem que tem as pessoas em serem sócios quando tem uma entidade que tem convênios com clínicas particulares, que é o nosso caso. Aí ele ficou assim até meio pasmo quando ele viu aquilo ali, que falaram em 1.600 e pouco, por aí, não lembro bem o valor total, e veio para 675. Na hora mesmo, ele já agendou, ele já pegou autorização, acredito que ele já fez, e até porque quando é com convênio, é mais rápido, eles dão preferência para a nossa entidade. Não sei se com as outras também é assim, eu estou falando da nossa. Então eles dão preferência, então não fica um mês, 2 meses, é no máximo 15 dias, porque aconteceu comigo, né? Eu fiz várias, né? E no máximo 15 dias eu vou lá e faço o exame. Então essa é a vantagem de ser sócio, né? Que além de ter os exames gratuitos dentro da associação, são esses convênios que são muito favoráveis, muito mesmo. Eu acho que a maior vantagem que tem um associado ali, o Castanhete, é a disponibilidade de vocês, de correr atrás das coisas assim, porque tu fosse atrás para conseguir o melhor para ele. Tu saísse da associação, fosse até na prefeitura tentar resolver o problema dele. Sim, o meu caso é assim, ó, eu estou falando desse caso, mas dificilmente eu não passo a semana que eu não vou 2 vezes na Secretaria de Saúde resolver esse tipo de problema. Porque assim, ó, às vezes o pessoal, né, por falta de informação, e talvez até por falha de alguém da secretaria, eles não explicam que quando a pessoa vai numa unidade de saúde, pega uma requisição para fazer um exame, a incumbência da prefeitura, da Secretaria de Saúde, é simplesmente encaminhar para o SUS. A responsabilidade passa do SUS. Então ele vai para uma esteira. É lógico que tem situações, eu não sei se vocês já perceberam, quando vem ali a requisição de exame, tem a cor vermelha, amarela e verde. Cada cor daquilo ali é uma urgência. Então dá para se manter, por exemplo, adiantar, talvez, dependendo do grau de cada pessoa. Entende? Só que às vezes as pessoas são desinformadas. Aí eles vêm lá, porque a prefeitura não está resolvendo, não está fazendo. Não é isso aí, não é a prefeitura que faz isso aí. Isso é parte do SUS. Ela só dá encaminhamento. E as pessoas às vezes até criticam a área da saúde porque não estão fazendo. Não é isso aí. Entende? Quando é dentro do município, coisa dentro do município, é mais fácil, porque aí depende exclusivamente da Secretaria de Saúde. Então o que eu faço? Quando chega uma pessoa lá, eu tento explicar. Às vezes eu pego ele, boto no carro, levo lá. E graças a Deus eu tenho acesso lá dentro para as pessoas. Boto ele na frente e eu lhe explico. O seu caso está assim, 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 assim. Talvez vá levar 1 mês, talvez vá 2 meses, talvez vá levar até 5 meses. Mas não é, o problema não está sendo nós aqui, mas sim o SUS. Então esse tipo de problema existe muito. E eu nunca deixo em branco. A pessoa vai lá, se der positivo, deu positivo. Se der negativo, mas ele sai com a resposta. Essa é a minha incumbência. Muito bem. Mas assim, uma coisa que eu fico abismado com é o atendimento de vocês de fato ali. Eu já presenciei algumas vezes que eu fui na associação, de pessoas não ter como vir para consultar e vocês ir buscar a pessoa em casa. Então, é um trabalho que é feito pela associação e por isso que está crescendo cada vez mais, né? Porque as pessoas conseguem ver o trabalho que vocês estão fazendo. Na grande verdade, a gente divide os trabalhos dentro da associação. E como é que a gente faz isso? Eu não tenho perna para conseguir fazer tudo. Não consigo fazer tudo hoje. A gente faz a parte contábeis, né? Embora que vai para contabilidade, a gente faz tudo. Toda documentação a gente corre atrás. E o Castanhete ficou encarregado para fazer isso. O Castanhete tem uma habilidade muito grande também, e também uma boa acesso também dentro do poder público e também na Secretaria de Saúde. Ele trabalha nesse campo resolvendo esse problema. A parte de consulta, sempre a gente prioriza
o nosso atendimento, porque eu sempre avalio qualquer instituição a porta de entrada. A porta de entrada é tudo dentro da instituição ou qualquer empresa. Tu fosse bem recebido, já é meio passo que tu ganhou. E ali, todas as pessoas que chegam na associação são bem atendidas e não deixamos sem resposta. Em nada. Só para vocês terem ideia, nós temos 10 advogados que trabalham na instituição hoje, gente. É 10. Não é 5, é 10 advogados que trabalham. A única coisa que nós faz ali é a área criminal. O restante nós fizemos tudo. Hoje tem uma demanda grande de advogados que querem vir para ali. Nós atendemos não só uma parte das pessoas, ou associado, ou as pessoas daqui, da sociedade, tanto dentro de Sara, mas também do Ricão, de Criciúma, de Jaguaruna, de Araranguá. Nós pegamos uma boa parte, mesmo porque a gente está em torno de 3 mil sócios. E isso, o sócio, é com desconto do INSS. Já o outro sócio, nós temos em torno de 150. Sócio conveniado, o sócio é esse que deu certo, que a gente veio aperfeiçoando, era 600, a gente acabou com aquele sistema que tinha, que não ia para frente, e agora, com esse convênio, está dando certo, graças ao bom Deus. Mas para isso nós tivemos de ralar muito, tá? Ralar muito contratando empresas para trabalhar com sistemas e também de boleto bancário, como trabalha dentro, que hoje não se trabalha mais com ficha, tudo pelo computador, tanto o atendimento médico, o prontuário fica tudo ali dentro salvo, não tem mais aquela coisa de um ano atrás. Então essas coisas começaram a mudar e a gente começou a mexer com tecnologia dentro da própria instituição. O Piuco é aquele que é o vice, a hora que sai, e quem sai muito aí é o Castanhete, ele fica cobrindo o nosso espaço dentro da associação. Por isso que é importante a gente até falar isso, mesmo porque as pessoas muitas vezes olham e dizem assim, tem 3 pessoas dentro da instituição. Gente, não é fácil dar conta. São 3 mil associados. Como consegue dar conta de tudo isso? Porque é uma demanda alta, tá? E vocês estão fazendo vários eventos, vocês estão indo na comunidade, nos clubes de mães, para estar apresentando o trabalho de vocês. Como vocês conseguem equalizar isso aí? Eu sei que a direção de vocês é bem coesa, que ajuda bastante. Mas como consegue administrar? Porque sempre tem que ter alguém na associação. Porque chega as demandas lá. Como o Castanhete tinha falado ali, as pessoas vão lá atrás de alguma dúvida referente à saúde, tem dúvida referente ao jurídico, e daí essa pessoa que fica lá é o Piuco que fica encaminhando e dando continuidade ao trabalho de vocês? Bem isso. Fernando, tem uma coisa que quando se tem alguma coisa a oferecer para as pessoas, gente, é um pouco diferente. A associação hoje, ela se tornou referência dentro de Santa Catarina. Eu digo por quê que é referência. Porque o atendimento dela é gratuito, gente. Não tem a comparticipação de nada. Quer dizer, o nosso sócio que entra ali para consultar, ou vai fazer um tratamento de canal, ou vai fazer uma obturação, ou vai fazer uma extração, ou fazer uma limpeza, ou vai fazer uma consulta, ele não tem a comparticipação de pagar. Então, para nós hoje, quando a gente determina áreas para cada um fazer, é porque a demanda é bastante grande. Nós temos, segunda-feira, nós até estávamos conversando, segunda-feira foi 20 pessoas no oftalmologista. Para vocês terem ideia, estava cheia a associação. Ali é um corredor, né? Hoje nós temos o Dr. Tiago que atende. É um clínico geral e o oncologista. Está lotado. É 15 consultas que tem para ele hoje, fora o retorno. Então, vocês notam que todo dia nós temos atendimento, praticamente todos os dias, e tem que gerenciar isso. O médico sai de lá, sai com o cheque no bolso. E assim, uma dúvida que eu tenho. Hoje, quantos que um cardiologista cobra da associação por consulta? Hoje, um cardiologista é R$120 que nós pagamos por consulta hoje. Tá, daí o associado paga 1% do salário dele no mês. Se ele for consultar 3 vezes no mês dentro da associação, ele vai pagar algo a mais? Na grande verdade é o seguinte, hoje o associado, é aquilo que fala o Castanhete,
o associado, ele, do salário mínimo, são em torno de 75% hoje que nós temos associado. Uhum. E esses 70% hoje dentro do estado de Santa Catarina ou no Brasil inteiro são salário mínimo. Essas pessoas que nós queremos chegar, gente. Não, a Associação de Aposentados, e me desculpa alguns presidentes, que quer atingir salário alto. Não. A Associação de Aposentados, ela nasceu, ela criou-se, primeiro, um movimento para melhoria de salário e buscar aqueles direitos que a gente tinha perdido. Sim. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Essa parte ficou mais jurídica e ficou mais lobby em cima de deputados buscando essas alternativas e esses direitos. Voltou associações, voltaram para quê? Para o assistencialismo, que seria mais na área da saúde, aquilo que os nossos velhinhos precisam. Que nós precisamos. Eu estou com 66 anos, fiz agora, e a coisa que mais eu preciso é a área de saúde, gente. Uhum. E nós demos prioridade. Nós demos prioridade porque essas pessoas que não podem pagar um médico, um especialista, que nós ali dentro da associação é só especialista, essas pessoas que pagam R$12,12. E daí, ela faz a consulta dela hoje, ela tem um retorno dentro de até 45 dias para fazer o retorno, e também ela pode marcar com o oftalmólogo, ou ela pode marcar outra consulta se ela tiver algum problema. A gente sempre orienta, primeiro consulta com o médico, toma o medicamento, para depois fazer outro procedimento, né? Mas ela fica apta, sim, a consultar com um outro médico, se ela querer. Assim, estou fazendo uma conta bem rápida aqui. Como 75% dos associados recebem um salário mínimo, é R$12. Então, ele pagando R$12 vezes 12, que é um ano, vai dar R$144 num ano. É uma consulta praticamente. É uma consulta que vocês pagam... Não dá. Não dá? Porque... Não, mas é uma consulta praticamente. Mas eu sei que tem o desconto da Cobap e o da Fiapesc. Hoje, para vocês, está girando em torno de R$8. Dá em torno de R$8,75 para quem paga 1% do salário. Isso. Vezes 12, R$105. Certo. R$105. Então, assim, o aposentado, com uma consulta que ele faz na associação de um especialista, já equivale a um ano de mensalidade. E ele pode... mas o que tem que fazer os cálculos também é o seguinte, esse é um cálculo da associação, tá? Mas a consulta lá fora é 450, Sim. 500. Então, quer dizer, ele vai levar para pagar lá fora, que é 450, ou 400 ou 500 reais, ele fica 4 anos... Não, isso é importante falar. Pagando, 4 anos pagando, para ter o direito de uma consulta lá fora. Então, quer dizer, na grande verdade, ali, com R$12, ele consulta com um especialista que ele quer, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, né? Se for preciso, com R$12. Tem direito a exames de sangue, Nós temos em torno de 12 tipos de exames que a associação também tem um convênio aqui com o poder público. Mas os outros municípios, todos esses, tanto Rincão, que não fechamos convênio, Criciúma, e essas outras cidades vizinhas, como Jaguaruna, até Tubarão, tudo isso nós pagamos. Então nós temos, a nossa folha hoje dá em torno de 20, 22, 25 mil reais só de consulta médica e exames de laboratório. E para vocês entenderem melhor, a associação, se não for o conjunto de pessoas pagando a mensalidade, a associação não conseguiria fazer esses exames, essas consultas. Porque quanto mais sócio tiver, mais consultas vocês vão conseguir dar. Porque assim, se fosse só um associado, não conseguiria pagar um médico, uma consulta. Não teria como. Não teria como. Agora, voltando um pouco a um assunto um pouquinho diferente, nós fizemos um plano de visita nos clubes de mães. Sim. Né? São 49, né, se não me engano. 49. Já fizemos quase todos. Deve estar faltando uns 3, 4 para nós fazer. E eu faço questão de frisar isso aí nas reuniões que a gente faz, nas palestras que a gente dá com relação a isso aí.
que nós só sobrevivemos com números maiores de associados. Porque tu completou muito bem. Se tiver um só e relacionar o que nós recebemos e que nós investimos neles, fecharíamos as portas. Sim. Porque nós temos 3 mil associados. E se num mês vier os 3 mil associados, não consegue. Outro dia nós fechamos a porta, fizemos tchau e benção e vai embora. Porque não consegue. Então, é importante buscar sócios, buscar novos sócios. E a nossa prioridade, como o Nego falou anterior, é prioridade para salário mínimo. Porque quem ganha 5 mil reais, ele vai lá e faz um exemplo por conta dele, nem vai na associação. Agora, quem ganha 1.212 e algumas coisinhas a mais, ele vai ter que buscar recurso em algum lugar. Mas eu te digo uma coisa, Cacente, com essa questão dos convênios que tu tinha falado anteriormente ali, de o cara pagar uma tomografia, R$1.600, e que a associação pagar 600, Cacente, ninguém rasga dinheiro. Não, então assim, ó. É bem isso, né? É porque as pessoas não conhecem, tá, totalmente o trabalho de vocês e os convênios que vocês têm, porque senão vai ser uma enxurrada de pessoas. Na grande verdade, a associação tem 30 e poucos anos, né, que ela foi fundada, mas 20% que conhecia da população de Içara que conhecia. O restante ninguém conhecia a associação. E nós estamos fazendo esse trabalho, tanto eu, Castanhete, a diretoria por inteira, fazendo e divulgando, e também a própria Nova Era, que a gente contratou para fazer esse trabalho também de divulgação nas redes sociais, para mostrar para a sociedade que tem uma associação que presta um trabalho importante de extrema necessidade, tanto para as pessoas mais carentes, para as pessoas idosas. E essas pessoas carentes que a gente quer atingir. Não tem significado nenhum nós começar a atender pessoas que ganham 10 salários mínimos, têm condições de pagar um plano, que ganha 5 salários mínimos, tem condições de pagar um plano aí de saúde. Embora que lá fora ele vai ter que pagar o plano de saúde mais a comparticipação. Ali dentro não tem isso, né? Então, aquilo que a gente frisa muito nos clubes de mães, buscando um novo sócio, divulgando, porque o boca a boca hoje é o que pega. Sim. Clube de mães, clube de idoso, isso que nós temos fazendo. Está faltando aí para nós fazer, em torno de 6 clubes de mães, temos 4 à noite e um de dia que tem que fazer ainda, e 2 clubes de idoso. Isso deu uma divulgação muito grande. No mês passado, nós mandamos 57 sócios. Esse mês já temos, até o dia 15 para mandar, até o dia 20, nós já temos com 55 sócios ali inscritos já para ser mandado. Acreditamos que vão chegar ao número de 60 sócios. Então, esse trabalho está sendo feito com bastante divulgação, tanto nas redes sociais, mas também um trabalho feito de formiguinha que a gente está fazendo. Mas uma coisa que eu quero perguntar para vocês também é a questão Antes de vocês ali, quantos sócios entravam por mês? Vocês têm um apanhado de... Tem sim, tem. Quando a gente entrou ali, o máximo que entrava era 10, 15 sócios por mês. Quando nós pegamos, começamos a fazer, mesmo porque pegamos numa crise, né? A gente começou a voltar lá atrás, a gente pegou numa crise do recadastramento, que a gente nem sabia quando a gente assumiu, né? 3 meses depois que a gente acabou descobrindo que tinha um novo recadastramento que tinha que fazer. E daí a gente veio aí fazendo aquele show de prêmio, né? E começamos a trabalhar com a Nova Era de lá para cá e com a diretoria, fazendo aquele show de prêmio e daí buscando esse sócio. O Castanhete, fizemos 2 tentativas, a primeira tentativa não deu certo, a segunda tentativa o Castanhete ia lá para a parte de cima para ligar para as pessoas para vir fazer o recadastramento. E isso começou a gente... Porque o cadastro que eles faziam antes era tão incompleto, eu não estou querendo criticar ninguém, mas ele completo, não tinha número de telefone, rua onde moravam, não tinha nada. Nós tivemos que refazer isso tudo. Né? Com a informatização da associação, isso fica mais fácil para o futuro agora, né? Porque exatamente. Estão deixando tudo bem encaminhado. Só para complementar, quando a gente descobriu a questão do recadastramento, o que eu fiz? A primeira alternativa, vamos de casa em casa. Eu pegava meu carro de manhã e saía, pegava os endereços, aqueles que tinham, né? E o que não tinha, tinha que se deixar.
E pegava e eu saía. Eu ia para o Rincão, eu ia para Vila Nova, eu ia para a Pedreira, eu ia para... Em todos os lugares aí eu ia de casa em casa. Mas não deu certo. Eu tinha dia que eu viajava, trabalhava de manhã até meio-dia, fazia 6 pessoas. Chegava lá, o cara não estava em casa, o endereço não era ali, o cara já se mudou. Aí eu disse, ó, isso não rendeu, vamos achar outra alternativa. Sim. O que a gente fez? A Patrícia começou a pegar os números de telefone daqueles que tinham, que muitos também não tinham. E ela fazia uma lista, eu subia lá para cima, tinha dia de fazer 100 telefonemas para as pessoas. Ó, vocês vêm aqui, nós temos um show de prêmios, né? Nós já tínhamos estipulado como nós ia fazer show de prêmios, estava tudo organizado. E você já prevê fazer os seus recadastramentos, senão nós vamos perder os sócios e vocês não vão ter mais esse nosso benefício. Sim. O governo vai cortar isso aí, porque até então a proposta era quem não se recadastrasse não teria mais esse direito, seria eliminado. Entende? Então isso deu um bom resultado. Muita gente veio, deu uma alavancada, né? Sim. Mas vocês passaram pela pandemia também, né? Sem falar que aí em seguida veio a pandemia, né? Veio a pandemia que aí então foi... Eu, particularmente, eu fiquei desesperado. Até porque eu peguei, né? Eu fiquei 18 dias dentro de casa preso, não podia sair, né? E preocupação com o que eu tinha, meu compromisso que eu tinha, porque eu sempre fui uma pessoa dos meus compromissos. Eu não entro para encher linguiça, eu entro para resolver. Isso é um tema que eu tenho comigo desde lá dos velhos tempos, né? Então, que me preocupava muito. Mas passou, né? Graças a Deus, né? A gente perdeu amigos, perdeu parentes e muitos sócios perdemos. Tem membros da diretoria também, né? Membros da diretoria, é verdade. E tem uma coisa que às vezes o pessoal não analisa. Se nós tivéssemos colocado todos esses sócios que nós colocamos durante esse tempo e não tivesse perdido pessoas, como nós perdemos, não só da pandemia, mas sim por outras doenças. Porque, na verdade, a realidade é essa. Quando tem 20, 30, 40, 50, a tendência é tu viver mais. Agora, quando tu tá dali para frente, a tendência aí é muito normal, é tu morrer. Isso aí não tem outra lógica, é isso aí. E é o que acontece ali dentro. Se tu pegar ali a lista, ali todo fim de mês que vem para nós, ó, morreu fulano, sem falar naqueles que o NPS corta, né? Outros, existe alguma coisa que também não fecha 100%. Acredito que na FIAPES, que às vezes as pessoas vai a lista deles para lá e fica lá engavetado, que não sai dali, que nós estamos tentando descobrir uma forma para saber como é que está acontecendo isso aí, para que nós botemos em dia. Para ter ideia, teve pessoas aí, fazia 5 anos, que era sócio, estava ali usufruindo dos benefícios e nunca foi descontado o real dele. Então a gente está descobrindo isso aí e está normalizando essa situação. Então a dificuldade que é a perda que se tem de novos sócios, né? E é muito normal pela idade, né? Sim. É pela idade. Mas vocês começaram a descobrir que tinha gente que não era sócio constante depois que vocês informatizaram, né? Exatamente. Porque se fosse uma coisa que mais fecha é o seguinte, ó, a gente teve mês, no tempo da pandemia, que foi em torno de 45 pessoas a gente perdeu. Não só por morte, em torno de 35. Variava, mês a mês, 20 e poucos, 30. Mas não foi só isso. Com o governo Bolsonaro, quando ele simplesmente pediu que fizesse o recadastramento, que é uma comprovação de vida, né? A grande verdade, o recadastramento é a comprovação de vida. Aquilo que tu faz todo ano no banco para comprovar isso, ou se não no INSS. Ele também tirou o LOA, que também era associado. LOAS e BPC. O LOAS. Então, acabou também com aqueles assegurados. O assegurado ele podia ser sócio, até quando ele recebia alta. E aqueles, simplesmente, ele tirou fora. Nós perdemos em torno, eu não quero exagerar, mas em torno de 250 a 400 pessoas só nesse sistema LOA e tanto nesse outro sistema que seria o seguro. Meu Deus do céu. Se não tivesse tido essas perdas ali, hoje a associação estaria seguramente com 5 mil sócios. Sem dúvida. Eu acredito que sim. Nós perdemos bastante. Temos agora correndo
Porque como é que tu vai descobrindo ao longo do tempo que tu está sendo descontado ou não está sendo descontado? Quando a gente informatizou e a gente começou, não trabalhando só com uma atendente, uma secretária, mas sim a segunda secretária, porque a demanda era muito grande, eu comecei a bater muito em cima de verificar se realmente o cara estava aposentado e estava com desconto. E isso, a prática hoje, na instituição, é de cada um, até nós, quando fazer a consulta, entrar no sistema e ver se realmente está havendo desconto. Inclusive, tem muita gente hoje, a gente pensa que é só o jovem, que ele faz safadeza. Não, tem idoso que hoje ele se associa, deixa começar a fazer o desconto e depois ele vai lá e pede no INSS para acabar o desconto. E ele fica com a carteirinha consultando. Isso nós temos pegado bastante gente. Outros bloqueiam o empréstimo, porque é um tipo de consignado, né? Sim. Daí bloqueiam lá o consignado. E daí acaba a gente perdendo também esse sócio, ele consultando. Isso tem bastante, gente. Não pensa que é assim, que o idoso também ele simplesmente são tudo sério? Não, nem tudo. Me desculpa, mas nem todos trabalham no coletivo e pensam na seriedade. E assim, ele está prejudicando não só a associação, mas como todos os demais associados, né? Não tem nem dúvida. Né? E prejudicando ele mesmo, porque a gente ele se expõe na frente das pessoas. Hoje, quando eles chegam lá na associação, que é consultado e ele está ali com a carteirinha e ele pediu exclusão lá pelo INSS ou não tem mais desconto, ele fica com tara de taxa. E tem penalidades referente ao estatuto de vocês também. Exatamente. Ele pode sofrer as penalidades e não poder mais ser associado depois. Né? Exatamente. Então tem que pensar bem antes de fazer qualquer tipo de trapaça essa questão da associação. Bem isso. Uma das coisas que eu queria perguntar para vocês também, que para a gente não perder o fio da meada, é que vocês tiveram um almoço gigantesco no bairro Vila Nova ali, né? Que deu um número de associados significativos. Me fala mais como que foi esse almoço ali para vocês. Foi bastante trabalhoso para vocês, né? A diretoria trabalhou bastante, né? Fernando, eu acredito, até porque eu fiquei na portaria, fui eu que recebi o pessoal ali. Eu acredito que foram 1.300 pessoas que entraram para almoçar lá dentro. Nossa Senhora. Pelo nossos controles que nós tivemos desde o início, quando a gente começou a dar os ingressos para as pessoas, eu digo de fonte segura que chegou a 1.300 pessoas. Né? A gente se programou muito bem, foi muito bem planejado, né? E felizmente a gente tem um lugar que é o único que nós temos, eu acho que na Içara, né? Em local fechado, para fazer esse tipo de evento é lá na Vila Nova. Né? Então houve ali um pequeno contratempo no início, a gente resolveu, fez o evento lá, nós colocamos 1.300 pessoas, todo mundo comeu à vontade, né? Foi um almoço espetacular, o pessoal só elogios, ninguém pagou nada, inteiramente grátis para todos os nossos sócios. É claro, teve alguns convidados, sempre tem, né? Independente de sócios, né? Mas foi um sucesso total, entendeu? E até porque fazia 2 anos que nós não fazíamos por causa da pandemia, né? O último que a gente fez, que foi em 2018, 2019, né? Eu digo porque foi eu que assei a carne lá, eu era responsável pela carne na época. Deu 976 pessoas. Essa deu 1.300 pessoas. Não tinha espaço lá. Não. Então, assim, o contratempo da entrada que teve ali é porque era muita gente. Era muita gente. Muita gente. Eu, na grande verdade, quando se planejou fazer esse evento e esse almoço, nós estava pensando também, porque quando tu faz um evento tão grandioso desse, claro, tu sempre tem alguns problemas, né? E a gente que acaba vendo isso depois. A gente também não pensou que ia dar esse número de pessoas que pegaram o ingresso e vieram ali. Muitos não sem ingresso, mas a gente conhecia, botou para dentro. Né? Para isso estava a secretária, estava o Castanhete na frente.
eu quase não me envolvi com isso, mas a nossa programação, que era para ter começado um pouco mais cedo, mas não deu para começar, mesmo porque nós tínhamos, a primeira missa começa ali 8 horas da manhã e vai até 9 horas, 9h30, e nós tivemos que começar a nossa missa do aposentado às 11 horas, às 10 horas. E a missa encupridou um pouco, né? Só que já estava muita gente já na parte de fora. Além da missa ter lotada, muita gente na parte de fora. E a gente não tinha aberto lá ainda. Deu aquele transtorno, porque terminou a missa, a gente foi para dentro e só tinha uma portaria para coisar. Tivemos de abrir a segunda portaria para bem de botar esse pessoal para dentro rapidamente. Mas o evento só foi feito, gente, foi para mostrar uma coisa que a gente queria para a sociedade. Era a nossa policlínica, o sonho da antiga diretoria que nós vamos realizar nessa. Com o projeto, com a planta, a arquiteta também divulgando como é que seria essa planta. Então, quer dizer, não foi em si o almoço, porque o almoço é fácil, as pessoas vão no restaurante. Tem muitas pessoas, porque eu estou aqui esperando 1 hora na fila. Tinha fila que ia até nosso guincho, né? A fila para vir ali para dentro do salão. Bom porque as pessoas participaram. Agora, o que tem que ver é que muitas vezes a gente vai num restaurante, a gente sai 4 horas da tarde lá para a gente entrar num restaurante. Sim. Sem reclamação, para pagar, gente. Para pagar. Ali era de graça. Ali era para mostrar para os nossos sócios o que é que nós estávamos pretendendo fazer em benefício deles. Que é a nossa nova policlínica, com um atendimento que vai ser feito das 7 horas da manhã até as 6, ou esticando um pouco mais o horário. Então, agora que a gente já foi para a parte dos projetos, né, da policlínica, a gente viu o projeto lá na apresentação e quero que vocês falem mais sobre esse projeto, como nasceu o projeto e até onde que a associação vai, o que vocês fizeram para chegar nesse projeto em si. Bem, o Fernando, é assim, ó, o seu Antônio Novelli, seu falecido, né, o qual eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele fez ali dentro, e era um sonho dele. Ele sempre falava que tinha essa intenção. Infelizmente, né, ele faleceu, ali houve uma troca de diretorias, presidente, tá? E a gente assumiu a presidência, foi 19 de novembro, né? Foi. 2000 Dia 18. 18 de dezembro de 2020. E a gente sentou com a diretoria, né? Colocou na mesa qual era a nossa intenção, porque a gente renovou, teve novos diretores, né? Sempre existe aqueles que saem, né, por uma razão ou outra, e a gente colocou em planos o que nós queríamos para fazer essa policlínica. Primeiramente nós precisávamos do terreno. E tem um terreno do lado, tem até 2. Um era da Família Feliz e outro é da CI. Sim. O último de lá. Então a gente entrou em negociação primeiramente com o dirigente da Casa Feliz, da Família Feliz, que é o Danielzinho. Entramos em um acordo, cedemos uma parte da nosso auditório em cima para ele atender o pessoal dele ali dentro, porque ele também pagava aluguel, ele também tem uma dificuldade financeira muito séria. Resolvemos esse problema e entramos em negociação com esse terreno do lado para nós conseguir esse terreno para construir a policlínica. Deu certo, fizemos todo com contrato, com documento, tudo regimento de leis e fechamos. Hoje já estamos praticamente com a escritura já quase em mãos, né? Já com o contrato feito. Acordo com ele que nós temos hoje em contrato, nós vamos fazer uma policlínica com 2 pisos, vamos ceder a parte de cima, uma metade da parte de cima, do primeiro piso do superior, a metade é para ele, e o resto, a parte de baixo, mais a outra metade de cima, seria para o nosso uso. Então, essa foi a primeira negociação. Isso foi passado pela Câmara de Vereadores, tudo sancionado, lei, tudo dentro da legalidade.
E temos outros projetos, né? Sim. Um complemento de projetos que nós temos para o futuro. Né? Eu gostaria que o Nego complementasse mais alguma coisa, até porque a minha voz não dá para muito, né? Dá um tempo. A policlínica, assim, de modo geral, ela é um pouco diferente, né? Quando a gente começou a fazer o projeto em si, a gente deu 50 coisas, a gente não sabia fazer o que é que a gente, na verdade, ia para o papel. E a gente pegou a doutora Bruna, arquiteta, né? Que ela trabalha na grande parte com isso, na área da saúde, e já tinha experiência de fazer outras clínicas também pela região. E ficou muito boa, ficou muito boa. Mas para chegar até na policlínica, nós tivemos de negociar bastante. Primeiro que o terreno, que não foi assim tão fácil para a gente chegar ao ponto que chegou, porque teve bastante obstáculo. E é um pouco diferente daquela calentada que o prefeito dá de terreno, gente. É um pouco diferente. Eles confundem quando o prefeito dá um terreninho para ti lá e tu fica. Não, terreno que é feito ali é uma escritura. Quero deixar claro, é a escritura, vai para a instituição, aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Tá? Então, quando a instituição só pode ser retirada da instituição, isso, gente, quando a instituição simplesmente exaurir ou simplesmente não existe mais. Isso fica o poder público. A não ser que o poder público também possa, também o prefeito, encaminhar e doar para outra instituição. Para outra instituição, ou se não, doar para a instituição mesmo, como ela já não tem mais vínculo com aquele terreno. E a gente está sonhando com isso, tá? Na grande verdade, estou sonhando com isso, de nós, os dois terrenos, a prefeitura de Apoquim passar para nós já ser o dono daquilo ali mesmo, sem ter intermediário. A outra parte, ela ficou boa demais, né? Porque o piso de cima é a parte de escritório, a sala da presidência, do secretário de finanças, e a parte de baixo, que é a parte administrativa lá em cima, e a parte de baixo é a parte que vai ter os consultórios médicos, consultório dentário, e ali ficou muito bom, né? Mesmo porque ficou um espaço até para a própria Unesco, que a gente está fechando o contrato aí para esse ano que vem, para ela trabalhar ali dentro, com estagiário e outros profissionais que venham também atuar na área. Então, esse é o sonho, é essa a realidade desse projeto. Mas nós temos bastante coisa também, Fernando, que ainda a gente quer citar nesse podcast. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos colocar na mesa os demais assuntos que vocês querem explorar agora. Olha, gente, atividades. Atividades, a gente participa muito de atividades. Não só com o poder público, mas também atividade que vem no dia a dia para a diretoria. Por isso que quando a gente fala, dá conta, um presidente dá conta sozinho, como antes era só o presidente que ficava ali. Ele era presidente, secretário, tesoureiro, tudo, né? Então, ali se trabalha, tá? Não se fica lá dentro, sentado dentro da cadeira. Gente, é trabalhado, é corrido. E eu não costumo, e também não tenho sossego de ficar sentado atrás de uma cadeira posso até ficar fazendo algumas contas, fazendo algum projeto, fazendo algumas coisas que é preciso fazer burocrático. O resto está lá fora para buscar. E isso a gente faz com muita prática. E o Castanhete sabe o campo onde tem que entrar. E esse ano vai ser um ano muito importante, esse ano que está entrando, porque nós vamos de atrás, para construir essa policlínica, atrás de emendas, atrás de parceria. Tá? Então a gente está começando a ter uma visão lá fora. E a gente também, uma coisa que eu quero deixar claro nesse podcast, que a gente não envolve política, tá, gente? A gente não envolve política dentro da associação. A nossa política, nosso partido dentro da associação se chama Associação de Aposentados e Pensionistas do município de Içara. Quem é nosso partido político? São os idosos que nós atendemos. São os idosos que estão sendo beneficiados dentro da Associação de Aposentados. Esses são o nosso partido político e é isso que a gente faz ali dentro. É buscar o melhor para eles. Tá? E atividades, nós temos uma atividade agora que fomos chamados pelo poder público, não só nós, mas também uma boa parte
das entidades também de Içara, como o Roder, o Lion, a Casa Rosa, a PAI, o CDL, e nós também fomos complementados nisso para começar a fazer eventos, e nós temos um evento agora, dia 24 desse mês, lá na Esplanada. Uhum. E esse evento é o seguinte, é atuar no bolsão de pobreza que existe dentro do nosso município ainda. Como é que é esse evento? É um evento cultural. Só nesse evento cultural, além de levar a cultura a essas pessoas, e o que eu tenho acompanhado, tem muita criança, Uhum. né, nesses eventos, também levar uma forma também do alimento para eles também, além de olhar as atrações que é levado, mas também se alimentar. E tocou para nós agora, dia 24, às 7h30, 19h30, para nós fazer esse evento lá. Já tem uma reunião hoje da diretoria para a gente deliberar algumas coisas e a gente ficou responsável. Legal, importante isso. Eu gostaria agora que vocês deixassem uma palavra final para os nossos ouvintes, nossos telespectadores agora, sobre a associação e convidar essas pessoas para conhecer a associação. Olhando para aquela câmera lá. Eu queria deixar um recado aqui para aquelas pessoas que não conhecem a associação, que venham até a nossa associação, se intere do que nós temos lá dentro, que se associe, né, e certifique-se dos fatos verdadeiros que nós transmitimos nas nossas conversas, principalmente nos clubes de mães, né, nas palestras que a gente vai aí fora, que venha conhecer a nossa associação e desfrutar dos nossos benefícios. Eu costumo dizer que nós, dentro da associação, a nossa produção é servir bem os nossos funcionários. Essa é a nossa produção. Nós não produzimos azulejo, não produzimos tijolo, não fizemos peças. Nós atendemos pessoas. Então, a nossa produção, a nossa boa produção, é atender bem nossos associados e fazer o melhor possível. Por isso eu deixo aqui o convite. Que as pessoas que queiram se associar, procure a associação, chegue até lá, que lá nós estamos dispostos a atender da melhor maneira possível, e agradeço àqueles que tiverem interesse em comparecer na associação, e meu muito obrigado. Bem, primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus por ter me dado uma oportunidade de ter à frente da instituição, de fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto de fazer, é simplesmente melhorar as vidas das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais carentes. Isso, quem me conhece já sabe do que eu já passei, o trabalho que eu já passei na minha vida, a fome tanto, a miséria que já tive de passar para chegar onde cheguei. Não tenho vergonha de nada, gente. Eu nunca tive vergonha de trabalho, nunca tive vergonha do meu passado. Eu tenho muito orgulho do meu passado, porque o meu passado, ele trouxe esperança, dignidade para um homem e para uma família. Então, hoje o que eu faço dentro da instituição é isso, dar esperança para pessoas, principalmente aquelas que não estão perdendo a esperança, principalmente na área da saúde, quando tu acaba esperando 3 a 4 meses por uma consulta. Nós poderíamos ficar aqui mais 2 horas conversando tantas coisas que tem dentro da instituição para oferecer para vocês, eventos que a gente tem de participar. Mas eu sempre digo o seguinte para as pessoas, que Deus sempre bota a gente, anjos no meu caminho. E a cada dia que passa, sempre aparece um. Eu, nessa caminhada do Clube de Mães, Deus botou no meu caminho, no caminho do Castanhete, no caminho da diretoria, uma pessoa que abriu as portas dos Clubes de Mães. E eu gostaria, nesse podcast, de agradecer essa pessoa. É a Neca, porque foi através dela que a gente conseguiu aí todos os clubes de mães, ela acompanhando nós. Agradeço também a FAI, né, e também o secretário do Casata, que abriu essas portas, porque foi com o aval dele que a Neca conseguiu fazer essa ligação com essas mães e também com as professoras e também com as professores madrinha, né?
desse clube de mães. E nós fomos muito bem recebidos, gente. Teve dia que eu cheguei a chorar pela recepção que a gente teve, né? E eu não pensava que fosse assim. Outra coisa que eu queria também era agradecer e deixar meu agradecimento ao Fernando, também à prefeita, porque nós não falamos aqui nem do contrato que a gente está fazendo com o poder público, e esse contrato é de suma importância para a nossa associação de aposentados. Esse contrato, ela, além de consultas médicas, ela também tem em torno de 200 exames de ultrassom feito por mês. Esse contrato está sendo assinado, bem provável, esse mês ainda. Tá? Nós tivemos algum impasse com a vigilância sanitária através de documentação, já foi toda essa documentação entregue. Tá? Espero que agora, desses poucos dias, a gente venha assinar esse contrato e a gente comece a atender outro tipo de público. Outro tipo de público que não é o nosso. O nosso sócio, ele vai ter os seus exames todo mês, exame de ultrassom todo mês, de graça. Mas aquela fila de espera, que é do poder público, essa parceria está sendo feita agora com a nossa querida Dalvânia Cardoso. Vamos deixar um gostinho de querem mais para as pessoas para o próximo episódio do podcast. Eu quero agradecer o presidente, o secretário, e convidar você para seguir a PIM nas redes sociais, curtir esse podcast, compartilhar com os amigos e vai conhecer a PIM. 1% que faz a diferença.